O que você acha que tem que acontecer com um camarada que violenta uma mulher sexualmente? Eu acho que a violência sexual contra a mulher tinha que ser crime inafiançável, pena perpétua. Legal, e você? Morrer. Eu acho que tinha que ter toda uma preparação do Estado pra ele conseguir ser punido da forma correta, da forma correta que tá prevista na lei. Sim, não adianta nada ele ficar uns aninhos depois sair e também lá na prisão, misturar com gente que é bem mais de boa que ele, depois influenciar e a pessoa sair pior. Violenta sexualmente mulheres, mas você diz numa questão social ou legal? Não, eu falo de homens que sim. estupram. O crime, sim, tô falando o que deveria acontecer com ele tem um sentido Punição. punição. O correto seria a punição legal, mas normalmente na hora da raiva a gente quer a punição Sim, normal. Qual a sua social. opinião? Tem que arrebentar na porrada? Olha, Você tá querendo dizer que sim, viu? é porque é complicado, porque assim, a punição, normalmente a punição que a sociedade faz é que, mostrou a cara da pessoa, já falar, é essa pessoa que cometeu o crime, aí já vai bater, enfim, igual aconteceu, acho que esses dias alguma coisa. Você acha que isso é válido ou não? Dependendo, Você acha que ele tem que tomar cadeia e ficar preso? sim. E você? Também. Só a cadeia é suficiente? Não, só a cadeia não é suficiente. Mas eu acho que, a ressocialização acho que não funciona pra alguém que estupra. Acho que ele precisa ser preso, punido, né? Só a prisão é o suficiente, na sua opinião? Não é suficiente, mas eu acho que outra forma de punição, não sei se funciona, né? Legal. Em 2013, o então deputado federal Jair Bolsonaro criou um projeto de lei sobre castração química para estupradores. O que você acha desse projeto? Funciona porque não é só o pênis que estupra ou abusa de alguém, né? É uma pessoa que dá em cima de uma mulher quando ela não quer, ou um cara que a menina tá no transporte público e aí ele assedia ela de outras formas. Então, a castração química, ela não impede da menina ser abusada, da mulher ser abusada, né? Realmente, concordo contigo que não impede, mas também ajuda, porque o número de reincidência de homens que fazem esse tipo de coisa, são presos e depois voltam a fazer, é gigantesco. Então, se ele fosse castrado quimicamente, ele não teria mais esse desejo sexual, logo não seria reincidente. O desejo sexual, ele não é só movido pelo órgão sexual, né? Mas ele é movido pelos hormônios. É pela vontade. Pela vontade que são causadas pelos hormônios. A castração não é remover o órgão, quero que você entenda isso. É você injetar substâncias químicas que vão diminuir a libido e a testosterona para que ele não sinta mais o desejo sexual. Acho que não funciona, acho que é uma medida que não funciona. Mas você não acha melhor ter isso do que ficar simplesmente sem punição? Eu acho que tem que ter uma conscientização pública e, enfim, de saúde pública e de outras formas de punição do que só a castração. Acho que não Então, mas não só a castração, ela é munida de outras consequências, outras conscientizações. Você não acha que seria uma coisa benéfica? Eu acho que não é só. Eu acho que a castração em si, eu não sei se eu concordo. Você se considera uma defensora dos direitos das mulheres? Com certeza. Você não acha que isso ajudaria mulheres não serem estupradas? Não acho. Não acha? Não acho. Um cara que deseja estuprar, mas não pode, tá sendo impedido por essa questão. Você não acha que vai impedir ele de fazer isso, Victor? Victor, é o que eu te falei, né? Não é só a falta de libido que impede uma pessoa de assediar ou estuprar outra, né? Mas impede a grande maioria. A deputada Erika Hilton, vocês conhecem? Sim. Sim? Ela criou um projeto para castrar quimicamente estupradores, ou seja, homens que violentam sexualmente mulheres. O que vocês acham disso? Mas tem um fundamento, tá? O fundamento é injetar química no corpo dessas pessoas para que eles não voltem a estuprar. Acha legal? Não sei ainda. É bem complexo na minha cabeça ainda. As mulheres a não serem violentadas por esses caras? Mano, é que depende muito da situação. Mas por que depende muito? Vocês não acham que estuprador, qualquer pena é válida para que eles não voltem a fazer esse tipo de atrocidade? Sim? Mano, eu tenho essa opinião na minha O mente. que você pensa de um cara que comete um tipo de violência desse? Eu não sei, eu ainda não tô apta pra dar uma opinião concreta, sabe? Que eu demoro demais pra pensar, então... Entendi. É uma Você se considera? bem importante, porém eu preciso de mais tempo pra pensar. Você se considera uma defensora dos direitos das mulheres? Não. Não? Eu ainda não tô
nessa posição, assim, eu acho que é um lugar muito, assim, de grande responsabilidade, de representatividade. Mas todas as pessoas podem dar sua opinião, vocês não concordam? Opinião, mas como eu estou falando agora, eu não consigo pensar agora no momento uma opinião, assim, concreta para poder falar sobre esse assunto. E você, o que você acha desse projeto? Você acha que ajudaria as mulheres a não serem estupradas? Mano, eu também não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu nem sabia desse projeto na real, né, mano? Tem que ser punido, com certeza. Tem que ser punido? Da melhor forma possível, para que ele não volte a fazer isso, certo? Mais eficiente possível. Em 2013, o então deputado federal Jair Bolsonaro criou um projeto de lei para castrar quimicamente estupradores e homens que cometem violência sexual. O que você acha desse projeto? Não, moço, não. Não concorda? Não vou participar, não. Prefiro abster disso. Caracas. Vocês conhecem a deputada Erika Hilton? Sim, Sim, gosta dela? sim. Ela criou um projeto de castração química para estupradores. O que vocês pensam sobre isso? Ai, sinceramente, eu concordo. Concorda? Eu não concordo muito não, tipo, não sei. Você acha que não resolveria? Eu acho que é meio ineficaz, tipo, não adianta nada. A pessoa vai continuar com o psicológico igual, eu acho. Não, mas a verdade é que quando você diminui a libido de uma pessoa que tem pretensões de fazer alguma coisa nesse sentido, uma violência sexual, ele logo não tem esse desejo, tem a impotência sexual e não consegue cometer a violência de fato. Logo, vai inibir principalmente a reincidência, como você comentou, de homens que saem da cadeia e voltam a fazer a mesma coisa. Você acha que ajudaria, pelo menos, diminuir esses casos? Pode ser que sim, mas eu não sou, tipo, a favor de uma coisa assim tão drástica, sabe? Tão extrema. Mas um estupro não é uma coisa extrema? Sim, com certeza. Então a gente não tem que tomar medidas extremas para que vocês não sofram esse tipo de violência? Eu concordo. Você acha que tem que ter pena de estuprador? Como assim? Não. Não. Então por que hesitar o apoio a um projeto como esse? Não sei também. Mas o que você pensa que tem que acontecer com o estuprador? Mano, pra mim, a morte era... Então um projeto como esse, que é menos que a morte, é melhor, não é? Sim, Sim. Concorda com o projeto, então? sim. E se eu te falar que o projeto não é da Erika Hilton, mas sim do Jair Bolsonaro? Eu já sabia disso, parça. E aí, por isso você hesitou? Não. Apoia ainda assim? Mano, tipo assim, você tá falando de uma parada que é o estupro, parça. Igual, da onde eu venho, um estuprador não é bem visto de nenhum lugar, mano. Sim, nem Os caras onde eu fariam totalmente a pior coisa possível com ele, tá ligado? Legal. E, tipo assim, mano, Porque hoje você sabe que o cara ele vai preso por conta desse crime, mas daqui a pouco ele sai e faz de novo. E aí, o que a gente tem que fazer com esse cara? muitos casos assim, mano. Tipo, parça, pra mim, não sei, mano. Vocês conhecem a deputada Erika Hilton? Sim. Gosta dela? Gosta do projeto dela? Ela fez um projeto de castração química para estupradores. Você acha que é um projeto válido? Eu não vi esse projeto, mas é que a questão do estupro não é uma questão sexual, é uma questão de violência mesmo. Então a pessoa tendo ou não o órgão pra estuprar, ela vai fazer de outras formas. Você acha isso também? Não acaba com o problema. Não acaba, mas ajuda, sim ou não? Não necessariamente. Até que teve aquele... não é... torcedores lá do futebol organizado que estupraram um cara com uma barra de metal. Assim. Tudo bem, mas são casos isolados. A maioria dos estupros ocorrem com a penetração vaginal. Sim, mas a penetração vaginal não necessariamente o homem, que normalmente nos casos, vai usar o órgão dele. Você acha que se um cara... É uma questão de poder e violência, não uma questão sexual e prazer. Na verdade não é o que os números mostram, e principalmente as pesquisas que são feitas com pessoas assim. Eles têm distúrbios psicológicos e têm desejos sexuais nesse sentido. A castração química, ela diminuiria esse desejo sexual para que ele não tivesse ereções e coisas parecidas e não voltasse a cometer esse tipo de atrocidade. O que vocês pensam sobre isso? Então, foi o que eu falei, que pode ajudar, mas não resolve, porque no fundo não é uma questão sexual exatamente. Tá, mas vocês apoiariam mesmo que não resolvesse? Falando numa questão de se acontecer com alguém da minha família, sim. Se acontecer com alguém da minha família, sim. Agora eu entendi! Mas tô falando... Preso? Você prefere ele preso? Não. Uma castração? Porque ele Mas e se ele for preso e quando ele sair da cadeia ele for castrado quimicamente? Pra ele não fazer mais? Então. Ótimo. Legal? Sim, mas só a castração não resolve. Mas ele vai ser preso, vai cumprir a pena dele, quando ele sair ele vai ser castrado e acompanhado psicologicamente. É válido? Válido nesse caso. Válido. Tipo, assim, eu não acho que seja um problema psicológico alguém estuprar, é uma questão assim de moral e tal.
Eu concordo com a proposta dela, porque pra mim é, tipo assim, o pior tipo de crime que você pode fazer. E se eu falar pra vocês que o projeto não é dela, e sim do Jair Bolsonaro quando era deputado? Aí eu concordo. Concordo. Tipo, eu já não concordava um pouco antes, mas não sei, tipo, é porque tem que pensar sobre. Eu acho que tem que pesquisar mais. Você acha que a gente tem que pensar? Eles não pensam antes de cometer esse tipo de violência. Você, como uma mulher, é inimaginável sofrer esse tipo de coisa, mas muitas mulheres já sofreram. Você acha que essas mulheres pensariam 2 vezes antes de afirmar e apoiar um projeto como esse? Então, mas eu acho que tem que ter um processo psicológico, uma terapia psicológica pra esse tipo de pessoa e não tipo uma castração química que é uma coisa tão... Porque assim, senão a gente vai equiparar com esse tipo de pessoa, de fazer um mal assim pra outra pessoa. Tipo, eu entendo que são pessoas que realmente precisam de tratamento psicológico. Eu discordo de você, eu acho que quem merece tratamento psicológico é a vítima e não o estuprador. O estuprador, ele merece a pena porque ele sabe o que ele está fazendo. Caralho, o maluco é brabo. Ele não é nenhum inocente, principalmente a maioria dos caras que já fazem isso, não faz uma vez, não faz 2 vezes, fazem várias vezes, muitas vezes vão preso e não param de fazer. Então acho que a gente tem que ter medidas extremas para situações extremas. Você não concorda comigo? Concordo em partes. Castração química para estupradores. O que vocês pensam sobre esse projeto? Eu sou a favor. Eu concordo. Concorda, tem que castrar e pra acabar. Com Eu certeza. sou a favor. Eu acho que quando você tem uma tratativa extremista com um problema que é muito comum, as pessoas por medo não fazem. Então por mais que você não consiga educar pra pessoa não fazer, ela vai ter medo da consequência do ato dela. Meu Deus do céu, esse moleque aqui, velho, tem que ser presidente. Valeu. Você castra o cara, beleza. E se ele sai e faz alguma merda mesmo sem ser com o corpo dele? Mas a gente diminui a possibilidade. É a mesma coisa de eu tirar a arma da mão do bandido. Você pode cometer o crime mesmo assim, mas com menos facilidade, sim ou não? Sim. Então logo se torna uma coisa positiva. Concorda comigo? Você? Nada Ainda tá ainda. pensando? Gente, obrigado pela opinião de vocês, viu? Muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final. E se você quiser incentivar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo, torne-se um apoiador contribuindo no livepix.gg/VictorRuizSP. O link também está na descrição. E não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu like. Forte abraço e até a próxima.